Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rodrigo Live. Estamos em Amsterdã, por volta de uns 12 graus hoje, bem gostoso. Indo lá abastecer o Golf, né? Já tá na reserva. Tava esperando ver se ia baixar o valor do combustível, mas na verdade só tá subindo, então não vou ter escolha. Já vou lá no posto agora. Bom, já que eu tô no carro hoje, vou falar sobre um assunto que também tenho várias perguntas, que é quanto que custa manter um carro aqui na Holanda, né? Todos os custos inclusos nele. Então eu vou falar para vocês nesse vídeo abertamente quais são os valores que eu gasto aqui com o Golfão, beleza? Bom, começando pelo começo, como eu sempre gosto de falar, eu vou falar sobre as taxas dos carros, mas não vou falar sobre o valor do carro, porque aí depende do carro que você vai comprar, tá? Mas eu vou dar uma base para vocês terem uma ideia de acordo quando vocês forem comprar o carro e não ter uma surpresa, beleza? Bom, primeira taxa que a gente paga aqui é a taxa de rodagem, que chama, né? Então, como se fosse uma taxa mensal que a gente paga, que é para você poder cuidar das vias e tudo mais, que eles mandam a cobrança a cada 3 meses ou por mês, né? Eu prefiro pagar por mês, porque eu prefiro as coisas tudo por mês, é mais fácil, e aí você também evita aquela surpresa de chegar em 3 meses e ter aquela cobrança alta. Essa taxa, que chama Road Taxes, a gente paga aqui baseado em alguns fatores, tá? Por exemplo, o peso do carro, isso influencia bastante, né? O quanto o carro pesa, o combustível que ele usa. Quando o carro é a gasolina, ele é mais barato do que diesel, né? A questão do tamanho do motor do carro, porque quanto maior o motor, mais ele polui. E também a questão de quanto ele emite de poluente. Realmente, são vários fatores que eles incluem para poder fazer esse cálculo, mas assim, venhamos e convenhamos, basicamente carro menor, pequeno e novo. Menor, pequeno, não ficou muito interessante. Então carro com motor menor, então carro pequeno e mais novo, você vai pagar menos imposto, tá? Eu vou dar o exemplo do Golf aqui. Quanto que eu pago no Golf e quanto que seria se eu fosse escolher um outro carro, por exemplo, tá? O Golf, ele é um carro pequeno, assim, não é um carro no Brasil considerado médio, aquele é um carro pequeno, né? Abaixo do Golf vai ter só os 1.0, 1.6. Então nele eu pago a cada 3 meses, que seria a taxa, 180 euros, que aí mensalmente vai sair em torno de 60 euros, que é o que eu prefiro pagar por mês, do que vez de pagar a cada 3 meses, tá? Se você tivesse, por exemplo, um carro um pouco mais econômico, sei lá, um 1.0, um Up 1.0, vamos dar um exemplo que todo mundo já conhece aí, ou um Polinho, de 180 a cada 3 meses, você vai pagar em torno de 120. O 500, por exemplo, é um bom exemplo. O 500, o Fiat 500, eu fui ver ele para comprar antes, né, por curiosidade, e era um imposto bem barato. Então era em torno de 120 a cada 3 meses, e aí em torno de 40 por mês, né? E eu pago 60. Então é uma redução não tão grande, não faz tanta diferença. Porém, se você for pegar um carro mais pesado, sei lá, eu quero comprar vamos jogar mais alto, uma Range Rover, ou um SUV, né? Um SUV que já é mais, normalmente vem 6 cilindros, 8 cilindros e tal. Nesses carros aí, você vai pagar, por exemplo, em torno de 400 a cada 3 meses, 400 a 500, e aí por mês em torno de 180 euros mais ou menos de road taxes, né, que a gente chama. Então, baseado no valor do carro e do motor, você já vê que dá uma grande diferença, né, no montante que você vai utilizar. Voltando um pouco para o assunto aqui, essa é uma das desvantagens de você ter uma lasanha, entendeu? Quando eu fui comprar o Golf, tinha várias outras opções, né? Eu sou louco pro V8 também, então falei, pô, agora é a hora, né? Não é. Aqui na Europa não é a hora de ter V8, não é que nem nos Estados Unidos, você pode pegar um V8 aí, ó, que faz 1 por 1, um motor 6.0, que vai pagar barato. Aqui você paga barato, mas para manter ele fica muito caro. Então acaba que a gente evita de ter, né, as lasanhas, né? Por isso que eu optei por ter um carro menor. Claro, o motor do Golf, como é um pouco mais forte, tem um pouquinho mais de custo, mas não é algo que vai, nossa, realmente fazer uma baita diferença, né? Então pensa nisso quando for comprar um carro. Se é um carro mais velho, né, que tem aquela questão do Euro 5, 4, 3, 6, né? Que é o quanto ele polui. Depende do motor, depende do peso do carro, influencia bastante no valor do road taxes, né? Então é importante pensar nisso antes de comprar o carro, porque adquirir o carro não é tão difícil. Mas o road taxes pode ser uma surpresa, né? Com a questão em relação ao peso do carro, eu estava pesquisando, é porque um carro pesado danifica mais as ruas, né? Então faz todo sentido, beleza? Bom, eu vou falar com relação também a financiamento de carro, se vocês quiserem saber, mas eu vou deixar para o final do vídeo, que eu vou falar pelo menos das taxas antes, e depois eu falo de quem quiser comprar um carro financiado, como que são as taxas de juros, beleza? Bom,
esse é o padrão, todo mundo tem que pagar essa taxa. Se você não paga essa taxa, você não pode deixar o carro nem estacionado na rua. Então é bem importante mesmo, beleza? Segundo custo, que aí todo mundo já está esperando, é o seguro do carro. Seguro do carro, esse aí também tem várias variáveis, né? Pode ser o valor do carro, aonde você mora, né? O ano do carro, qual que é a característica do carro, né? Golf realmente sempre está nos carros mais roubados, por isso que também uma das opções que eu tive de pegar um mais antigo, que você paga um pouco menos de seguro, tá? Então o seguro, ele tem essas variáveis, né? Valor, onde você mora e tudo mais, o tipo do carro. E também o seguro tem algumas diferenças, por exemplo, você pode ter o seguro... Então 3 tipos de seguro então, que você tem. O seguro mandatório, que é o seguro contra terceiros, né? Esse seguro, se você é obrigado a ter, para você também estar apto a andar na rua. Então sem esse seguro você não consegue também nem andar. Então esse é um seguro mandatório, que é um seguro padrão, tá? Eu vou falar do valor do Golf e aí eu passo para vocês um pouco de como seriam outros carros, tá? O do Golf eu pago o seguro mais caro que tem, que são 130 euros por mês, tá? Se eu fosse pagar o mais barato, que é esse padrão só para rodar, em torno de 90 a 100 euros. Aí tem um seguro que é o mediano, vamos dizer, que ele cobre além dos terceiros, né? E qualquer coisa que aconteça na via, ele cobre vandalismo e furto, né? Esse daí então cobre também, se o carro for roubado, você consegue também utilizar esse seguro, que é o mediano, vai sair em torno de uns 110 euros mais ou menos. E o que eu pago hoje são 130 euros por mês, que é o seguro premium. Por quê? Porque eu fiquei meio assim, né? Pô, se bate o carro, alguma coisa, aí as peças podem ser muito caras, né? Pra você arrumar. Então eu falei, bom, primeiro ano eu vou pagar esse premium aí, eu vou vendo, se for uma coisa que é tranquilo, eu abaixo ele, mas eu pago o seguro premium, que é em torno de 130 euros, tá? O seguro, ele vai ter, claro, se você tem uma Range Rover ou um carrão desse, eu gosto de falar uns carros caros para você entender qual que é a diferença, você pode pagar até 400, 500 euros por mês, tá? Então, às vezes também tem que pensar nesse custo do seguro quando vai comprar um carro. No caso, se você pegar um carro mais barato, que o Golf, assim, um carro que nem eu disse, mais popularzinho, você vai pagar em torno de 70 a 100 euros, tá? Mais ou menos a média do seguro. Então, para vocês terem uma ideia, tá? E aí, custo de manutenção, eu já passei em outros vídeos para vocês mais ou menos quanto custa, né, fazer a manutenção do carro, levei na concessionária e tal, mas só para vocês também, né, tirando desses custos fixos, eu vou falar o custo de manutenção para você ter uma ideia quanto que é a média, tá? Então, a última vez que eu levei o carro na concessionária, eu levei na Volkswagen da Alemanha, que é onde o carro sempre fez o serviço lá, e eles trocaram óleo, trocaram filtro de ar, filtro de ar-condicionado, né, de cabine, trocaram fluido de freio, trocaram as 4 velas e o limpador traseiro que eu pedi que estava zoado também. Nisso deu 700 euros. Aí vocês fazem as contas aí, como é que tá no Brasil, e aí vocês vão me falar como que vai ficar mais ou menos, se vale a pena ou não, tá? Então, bom, voltando ao custo do carro, ele vai sair em torno agora de, que nem eu disse, 130 euros que eu pago de seguro, mais 60 por mês que eu pago do imposto, sai em torno de 190 euros o custo fixo do carro, mas o custo de manutenção e o custo da compra do carro, né, que aí vai além do, né, é infinito, tá? Pera aí, pra você entrar aqui, aí eu vacilei, eu preciso pisar um pouquinho aqui. Pronto. E aí vai infinito, né? O céu é o limite, vamos dizer assim. Eu vou trazer para vocês um valor simbólico para saber quanto que custaria financiar um carro aqui, porque eu acho que é uma dúvida que tem bastante gente pergunta assim, puta, será que vale a pena comprar um carro ou vale a pena financiar? Bom, você quer financiar um carro aqui, para te deixar feliz já, muita gente já financia porque a taxa de juros é bem baixa, tá? Eu fiz uma pesquisa antes de sair de casa para dar uma média para vocês de valores, a taxa de juros é em torno de 10% ao ano. Baita diferença, né, do Brasil. Então muita gente prefere não comprar o carro à vista e parcelar, porque, né, não é uma taxa que você vai pagar 2 carros no final das contas, né? Eu peguei um valor de 15 mil euros aqui, tá? Paguei 12 no Golf, mas eu peguei em 15 mil, que aí 15 mil você consegue pegar um carro bacana, tal, que não é tão velho, não é tão novo e vai curtir. O GTI passando do meu lado, ele curtindo o meu também, tá vendo? Ele ficou olhando, esse é dos novos e o meu é miliano. Então, para vocês terem uma ideia, um cálculo que eu fiz lá, 15 mil euros, pagando em 5 anos, você vai pagar uma parcela aí de 300 euros, tá? Por mês.
Isso no final das contas, de 15 mil, você vai pagar em torno de 17, 18 mil euros, mais ou menos, no final, adicionando os juros, né? Tá falando pra entrar aqui, não tem rua? Ah, tá fechado, beleza. Bom, anyway, então essa mais ou menos é a taxa de juros. 15 conto, em 5 anos, 60 meses, né? Vai te dar uma parcelinha de 300 pau mais ou menos aí pra você pagar por mês. Por que eu acho que não vale a pena comprar o carro zero? Porque a taxa de juros não é tão alta e às vezes você tem um dinheiro guardado, você não precisa descapitalizar, você pode só, sei lá, investir, fazer alguma coisa. Olha, acho que teve algum acidente, porque a faixa da esquerda tá fechada aqui. Só para um adendo aqui, eles fecham algumas faixas quando tem acidente para viatura ou para ambulância passar mais rápido, né? Então se você vê aqui lá na frente, tem um X na esquerda, na faixa da esquerda, e 50 por hora na direita. E aqui deveria ser 100. Então eles abaixam a velocidade, libera a faixa da esquerda, provavelmente vai passar a viatura ou vai passar a ambulância daqui a pouco. Interessante, né? Bom, só um adendo. Beleza? Então, esses são mais ou menos os custos de um carro. Se você quiser, por exemplo, parcelar um carro, que nem o Golf, vamos pegar o exemplo do Golf. Você pega um carro não precisa ser nem o meu, pode ser um pouco mais novo, 15 conto aí, você vai ter uma parcela de 300 pau, mais o custo de seguro e taxas de rodovia que eu falei pra vocês, é 60 mais 190 mais ou menos, vamos lá, 200 pau, você vai ter um custo de 500 conto se você tiver que pagar o carro. Se você não tiver que pagar o carro, são 200 euros que você paga de taxa e seguro por mês, beleza? Bom, eu tentei fazer um compiladinho aqui pra vocês. Quem está pensando em comprar um carro aqui, quem quer vir ou tem essa curiosidade, ou quem também só tem a curiosidade, olha o farol apagado aqui, e assiste por assistir, eu também gosto de ver como que as coisas funcionam. Aqui está um pouquinho dos valores abertos para vocês, beleza? Bom, quem ficou aqui, deixa um like no canal, aí se inscreve, manda mensagem, eu vou respondendo aí. Eu sempre gosto de falar essas coisas, eu não gosto muito de falar de valor das coisas, mas as pessoas perguntam bastante quanto que custa e tudo mais, e realmente é importante, né? Ainda mais em 2026, que está tudo lá em cima, né? Os valores, você tem que realmente entender aonde você está se metendo e ver se vale a pena ou não ter um carro. Eu já te admito aqui, na minha realidade não é uma necessidade, eu tenho porque eu gosto mesmo, mas se no caso você morar mais afastado e virar uma necessidade, você tem que calcular esses valores aí no montante das suas contas. Tirando a gasolina, né? Que está em torno de 2,70 euros o litro. Então, assim, é um outro custo muito alto que você tem que colocar na ponta do lápis, né? Por isso que é mais fácil andar de bicicleta e transporte público muitas das vezes. Beleza? Bom, novamente, quem ficou aqui, um abraço. A gente vai se falando aí. Até a próxima. E valeu!